exercício que nós estamos apresentando. Agora, vamos fazer um trabalho com essa malha interna aqui. Eu coloquei essa aqui aberta e aqui, então agora eu vou fechar aqui, e aí eu fechando aqui, eu tenho o circuito. Na hora que eu fechar aqui, vou fechar esse circuito aqui interno. A tensão que eu tenho nessa pilha aqui é de 100 volts. Aqui eu tenho uma tensão de 100 volts. Tá aqui, ó, tem uma tensão de 100 volts. A lâmpada é uma lâmpada que tem uma resistência de 100 ohms. E eu tenho uma outra resistência aqui de 100 ohms. Então eu tenho um circuito aqui com uma resistência, uma tensão aqui que eu estou medindo de 100 volts. Eu botando aqui agora, vocês vão ver 200 volts estou medindo. Vou fechar aqui. Na hora que eu fecho, eu estou fazendo o circuito só andar aqui dentro. Eu tenho uma tensão total, aqui está somando 100 mais 100, 200 volts, e uma resistência total de 200 ohms. Pela lei de ohms, V é igual a RI. Então, se eu pegar esses 100 ohms que estão aqui, que ao todo são 200, né? 100 mais 100, 200, e botar dividindo pelos 200 da voltagem, eu tenho uma corrente passando aqui de 1 ampere. Ou seja, eu tenho 200 volts e 1 ampere. Se eu aumentar a voltagem aqui para 100, passar para... Espera aí que eu fui rápido demais. 200, espera aí. Ele não andou... Foi para 2000. Bom, botei aqui, ó. Se eu botei 700 aqui, eu botei aqui, ó, 100 mais 700, 800 volts. 800 volts com 200 ohms de resistência, eu vou ter aqui quanto de corrente? Vou ter 4 amperes de corrente passando aqui. Como é que eu poderia fazer para eu ter uma condição de uma amperagem aqui de 1 ampere? Eu teria que ter a mesma soma de valor que eu tenho aqui da voltagem com a resistência. Eu vou clicar aqui e vou botar aqui 700 ohms aqui, somo 800 ohms e agora eu tenho o que? 1 ampere passando aqui. Se eu aumentar essa corrente de 700, 800 no total, para 1.600, ou seja, botar 1.500 aqui, eu vou ter meio ampere passando. Vou botar 1.500, olha, cai com uma intensidade, diminuiu drasticamente. Vou mostrar aqui para vocês a lei de Ohm. Está aqui, a voltagem é igual a resistência vezes a corrente. Então 200 volts, eu fiquei com 200 ohms de corrente, fiquei com 1 ampere, e a potência, eu também aqui, no meu caso aqui, a 200 volts vezes, aqui no caso ficou 1 ampere grande, hein? É 1 ampere grande, ficou 1 ampere pequeno, ficaria com 200 watts. Aqui, nós temos aqui uma aplicação, né, que nós tínhamos feito ali em cima. Aqui, da mesma forma, a potência, nós temos aqui, repetimos da mesma forma, e agora eu tenho alguns tipos de exercícios. Se eu pego um ferro de passar, algum tipo de chuveiro elétrico, né, 1.500 watts, e eu boto em 220 volts, eu vou ter uma corrente. Se eu pego os mesmos 1.500 watts e tenho 127 volts, a corrente vai ser outra. A mesma coisa acontece com, digamos, alguns eletrodomésticos, como, por exemplo, máquina de lavar, ou então algum tipo de fritadeira que você pode usar também. Você vai ter outras correntes.
Aí que está aqui o resultado. Veja que no caso dos 1.500 watts, você em 220 estava com 6 amperes de corrente, você em 110 você quase que dobrou a sua corrente, o seu consumo. Você vai pagar mais porque você paga em cima da corrente. E aqui no caso você também tem a questão da amperagem dos 600 watts e aqui a amperagem em cima dos 300 watts, quanto é que é o consumo de carga em cada um deles. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até a próxima aula.